Dia 6h29, com essa imagem de fundo. Faço questão de enquadrar ela aí, ó. Bom dia, Lu. Michelle chegou. Bom Bom dia dia! para quem tem 40 anos. Quem é? Oi? Isso foi ontem. Entendi. Porque daqui já está caminhando para o 41 agora, né, Diego? Isso aí já foi ontem. Entendi. Bom dia, bom dia. Bom Feliz dia. aniversário. Valeu, obrigado, viu? Ó, fiquei muito contente com o seu presente. Muito Menino, mesmo. quase que eu esqueço, mas Deus, ele é perfeito, maravilhoso. Ah, não. A sorte é que eu tô 4 horas à sua frente, que senão não teria nada. Eu falo, É até verdade. nisso, olha só, a gente reclama tanto da distância e nós vamos falar sobre reclamação hoje, né? É murmuração, isso mesmo. Sobre murmuração. Então, até a gente reclama tanto da distância, poxa, vem logo, poxa, eu quero ir. Mas se não fosse essa distância, eu não tinha chegado a tempo. É verdade. Deixa eu colocar. Entendeu? Então, a tudo dá graças, né? A gente é muito ingrato. Verdade. Bora Muito lá, bom. Diego. Vamos lá, fazer a abertura. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor planejou ontem no meu aniversário, né? Pela reflexão, por tudo que eu já passei nesse tempo, pelo entendimento e pelo reconhecimento de que tudo isso foi orquestrado por você e que a partir de agora é para você, né? O que foi por você e a partir de agora é para você. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, revelar o seu desejo a mim, a Michelle, minha esposa, os meus filhos, a todo mundo que está assistindo essa live, para que a gente, consciente, possa se alimentar da sua palavra e, de forma madura e com maturidade, possa seguir o seu desejo e não o nosso. Em nome do meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora lá. Bom, vamos falar de reclamação. Eu já comecei a live reclamando que a gente está longe, porém, essa distância fez com que eu conseguisse chegar a tempo para te dar feliz aniversário, que eu tive um dia super cheio ontem. E assim fez o povo, que quando Deus... Deixa eu ajeitar minhas páginas aqui. Que quando o povo de Israel estava no deserto por 40 anos... Não, primeiro saíram do Egito, né? Mesmo tendo visto todos os milagres que Deus mostrou, salvou eles da escravidão do Egito, eles ainda assim disseram: por que a mão do Senhor não nos deixou lá para morrer do lado de panelas cheias de carne? É. Ou seja, a escravidão não estava bom, não. Mas a liberdade depende do trabalho. O mesmo trabalho que eles estavam fazendo lá, eles iam começar a fazer para si próprios. Mas também não estava bom, não. Verdade. E aí, eles começaram a reclamar do... Eles levaram, né, tudo que eles tinham, e aí foi acabando, não era todo dia e tudo. O que ele aconteceu? Eles murmuraram muito. Então Deus falou: eu vou fazer cair pão do céu. Porque Deus, até a gente reclamando, ele honra a gente. É verdade. Tá entendendo? Ele justifica a gente até quando a gente pega e diz: olha, tem um caminho certo e errado. Eu, claro, Michele, já fui pro errado, claro. E Deus ainda assim nunca me deixou faltar. Foi o que Deus fez com eles lá. Disse: olha, eu dei o livre-arbítrio, primeiro eu te salvei, e vocês reclamaram. E falei: agora então vai cair pão do céu.
E foi o que aconteceu. Um maná, que era uma gota de orvalho, que quando você chegava lá, eram pedaços pequenos, arredondados, e mandou até a medida. E aí, o que aconteceu? Ou seja, Deus providenciou até diante da nossa reclamação. Eles reclamaram, Deus falou assim, toma aqui o maná da manhã. E ele mandou ainda uma medida. E essa medida, alguns... O que é essa medida, gente? É a nossa fé sendo testada nos dias de hoje. Porque Deus deu a medida e mandou cada um buscar. E de cada sua tenda, cada um teria um. Segundo o que eu pesquisei, um homer era tipo 2 litros de cheiura, né? De coisa. Essa vida de inglês e português, a gente fica sem saber nada. Nem o inglês, nem o português. Mas, enfim, vocês vão me entender. Então, mesmo que você colhesse mais do que você devia, na hora de medir, a medida não estava mais. E se você pegasse menos, a medida estava completa. Porque Deus justifica a gente. E Ele testa a nossa fé. E Ele não vai ficar mostrando como Ele fez tanto. Porque o que o povo viu? O povo viu as rãs subindo pelas paredes. Ele viu os primogênitos sendo mortos. Ele viu o milagre de Deus acontecer com tantas coisas que aconteceram no Egito. E eles ainda assim, com a fé fraca. Moisés não desistiu, voltou lá, pediu em nome do Senhor, mostrou que Deus é Deus, ele justifica, e mesmo que Deus entende a nossa fé cansada e continua nos ajudando, e o povo ainda salvo foi duvidando de Deus. Deus fez cair o pão, e claro, mais pra frente, em Lucas fala muito, eu ia falar hoje, mas em Lucas vai falar muito sobre, Lucas e João, fala muito sobre o maná, da onde veio, que era a comida do céu, comida dos anjos, né? Que ele veio do céu. E é claro que, lógico, até nisso, e eles ainda depois reclamavam, né? Que era só isso. Mas tudo bem, vamos voltar ali na porção, que eu coloquei como que Deus testa a nossa fé. Quando ele te dá uma coisa, ele deixar tudo ali à vontade, você pegar o que você quiser. Mas ele disse, pega o suficiente para você e para os seus, e tá aqui a medida. Porque Deus, além de... Ele mostrou a fé dele, a fé não, quem ele era para o povo o tempo todo. Mas ele não vai fazer isso o tempo todo, não. Né? Porque, como a gente viu, tem as vacas gordas e as vacas magras. Deus, ele cuida de tudo. E a única certeza que a gente precisa saber e ter é que faltar não vai. Ele nunca vai deixar faltar. É ele que sabe do que a gente precisa e ele dá muito mais. E a gente ainda reclama. Então, a medida era a fé sendo testada. E mesmo Deus vendo, olha só, né? Você pegava mais e na hora da medida estava igual. Ou você pegava menos e na medida estava igual. E aí, como é que eu vou falar agora? Não, pera, é que eu esqueço, né, gente? Eu tenho essa pedra de memória recente. Tá. Ele disse outra coisa depois. Moisés disse por Deus, não guarda para amanhã, porque todo dia eu vou te dar. Se preocupa com hoje. E, gente, Diego, fala logo, fala a verdade pro povo hoje. Fala que você escolheu para eu falar disso. Fala, Diego. Nunca gente, posso eu não vou descansar. Um dia o Diego ele vai assumir. Que ele falou assim, não, esses dias eu que calculei tudinho. E Deus disse, e Moisés falou, não guarda, porque Deus proverá. Deus vai dar pra gente todos os dias. O que aconteceu? De novo, a nossa fé está sendo testada. Alguns guardaram. E aí formou bicho, mau cheiro. E no 6º dia, Moisés disse, colhamos em dobro. Porque amanhã, que é o dia de respeitar e guardar o Senhor, a gente nada fará. Porém, o maná vai estar guardado. E esse não vai estragar.
Olha a misericórdia e olha o mistério de Deus. Falando, confia em mim. Não é para guardar o de segunda a sexta, o de segunda a quinta, do domingo, né? O que seja, porque depois a gente também vai falar sobre o sábado e o domingo. Guarda o do dia que você tiver que colher em dobro. E ainda é o seguinte, no outro dia, ainda podia, porque assim eu acho também que surgiram as receitas, né? Porque 40 anos com maná, dá para fazer muita coisa. Mas Deus, ele era tão maravilhoso. Bom, primeiro, aí tá. Aí ele mandou, pode cozinhar no fogo, assado, ou cozinhar na água. Mas Deus, ele é tão bom pra gente e tão misericordioso que o maná, ordinariamente, tinha sabor de mel, né? Mas de vez em quando mudava-se o sabor para um óleo, um azeite mais fino, o mais fino sabor. Ou seja, Deus dá para a gente o que a gente precisa, a gente reclama, ele continua dando porque ele não abandona a gente e nem reclama o tanto que a gente faz, né? A nossa falta de fé não faz com que Deus diminua a bênção dele nas nossas vidas. Em momento nenhum. E ele ainda mudou o sabor do mesmo maná, do trigo do céu. Para que... Por quê? Já imagina, né? Por quê? Por quê? Porque a gente... Porque o povo, com certeza, se vendo o milagre acontecer, sendo libertado da escravidão, eles reclamaram, imagina, poxa vida, passei 40 anos comendo... Gente, se fosse fel, tudo bem, mas era mel, sabe? E ele ainda mudava o sabor para o mais fino óleo, pro tipo como se fosse um azeite do mais refinado sabor. Sem o povo merecer. Mas olha aqui olha eu aqui, ó, julgando que o povo merecia. Deus conhece o povo dele. Deus conhece o nosso coração. Nós somos o povo de Deus. A gente é falho e isso serve para mostrar o quão falho nós somos. Até eu estou indignada com esse povo. Mas quem que é esse povo, Diego? Esse povo é a gente. É verdade. Esse povo é a gente. Eu coloquei aqui que a gente... Quantas vezes a gente... Vamos falar de mim? Porque eu não gosto de falar dos outros, não. Eu vou falar de mim porque eu já fui dos caminhos certo e errado. Eu falei, me dá a lista aqui, que eu vou pelo errado. Eu quero. O que é que não pode? E eu não estou rindo porque eu acho engraçado, não. Eu estou rindo dando graças a Deus que ele me acompanhou e me trouxe de volta. Porque eu sou a representante maior desse povo aí. Eu duvidei, não dizendo propriamente, mas quando você sabe o caminho e faz o errado, você está duvidando, não vem dar uma de bonzinho para mim. Tá? Eu sabia que eu estava indo pelo caminho errado por todos que eu passei. Nenhum deles eu achei que era certo, ou nem fingi, para falar a verdade, que era certo. Eu fui porque eu sou peituda, eu fui lá fazer. É claro que eu sabia que ia dar errado. E Deus não me abandonou. Nunca, jamais. Prova disso tá aí, meus 2 filhos abençoados. Sabe? A minha vida abençoada por Deus, sendo justificada todos os dias. Eu sou aquele povo lá, Michele aqui, que vos fala, sou representante nos dias de hoje da gente... como é que é aquela palavra? Não é só da falta, não é da falta de fé, não. Ingratidão, sabe? Aí você fala assim, ingratidão é quando você recebe uma coisa. Não, ingratidão é quando você já sabe do que tem o certo e errado. E você vai pelo errado, Deus não te abandona, ainda te dá sustento, não te deixa faltar, te dá opção, e você ainda reclama e ele não desiste de você. Sou eu. Eu falei assim, eu mandei no seu cartão lá. Eu tinha que lembrar que você tem 40 anos e eu não.
Mas eu tô chegando à conclusão, Diego, eu tô chegando à conclusão que eu quero os meus 40 anos, porque eu quero me aproximar desses 40 anos aqui, ó. Eu quero entrar na terra de Canaã. É esse o caminho que eu estou percorrendo hoje. Eu quero para a terra prometida. E eu sinto todos os dias que eu tô no caminho de volta de todas as portas erradas que eu entrei, que hoje eu enxergo e graças a Deus foi colocando. Olha como que Deus é, né? Ele vai colocando pessoas no nosso caminho e situações e tirando as maçãs podres, independente das suas escolhas. Porque mesmo eu tendo escolhido errado, Deus falou, então, querida, vamos lá, né? Porque Deus fala assim comigo, ó. Tá bom, querida, entendi. Já fez errado mesmo, né? Então agora, deixa eu te explicar. Agora o milagre, quem faz no caso sou eu, tá, Michele? Eu te dei o livre-arbítrio, que é o que Deus faz, né? Dá o livre-arbítrio. Eu te dei o livre-arbítrio, gatinha. Mas você já usou tudo, fez mais ruim do que bom, mas eu sou o teu Deus. E de você eu não desisto. Por você eu arrisco o meu rebanho. E foi isso que Deus fez na minha vida. E é isso que Deus está mostrando aqui, mesmo o povo reclamando. Sabe, eu acho que isso... E para mostrar a tamanha fidelidade de Deus nas nossas vidas. Eu já estou trazendo para cá, falando na primeira pessoa, mas que isso sirva para todo mundo. É a nossa vida hoje. É o que a gente faz. A Bíblia está aqui. Já foi escrita. É ela que a gente tem que seguir. E se você for para o caminho errado, e eu estou te falando porque eu fui, para todos, ele não desiste da gente. Então não perde a sua fé. Acredita. Confia em Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, Diego. Todas as portas erradas que eu abri, as pessoas erradas que eu me relacionei. E eu não estou falando de mal de marido, não. Eu estou falando de amizade, de gente que estava por perto. Eu sabia dentro de mim. Eu sabia. Eu sabia. E muitas vezes eu me calei. Com vergonha. Não era vergonha de mim ou com medo. Por mim, não. Eu ficava assim, como é que essa pessoa está mentindo mesmo na minha frente? Eu tinha vergonha por ela. Eu falava, não é possível. E eu ficava tão sem graça que eu tinha medo do confronto. E eu tô para te dizer que o dia que a minha chave virou para isso, foi com você. Numa situação aí que eu vi você falando, não, olha só, certo é certo e errado é errado. E eu falei, opa, por que eu não fiz isso antes? Porque eu fiz, mas de outro jeito. Eu liguei, eu falei, amigo, isso não é legal. Isso não é de Deus. Tem uma mentira aí acontecendo. Aí contava, eu ouvi aquela história toda que eu já sabia que era mentira. Porque Deus tinha me dito em sonho. Deus me falou em sonho. Nem no Brasil eu moro. Nem lá eu estava. Eu viajava o mundo inteiro. Eu nunca estava num lugar só. Entendeu? E aí eu falei assim, olha só. Deus disse para mim, liga para essa pessoa aí e fala assim, não mente não. Eu nem sei do que você está mentindo, o que está acontecendo. E eu disse isso. E a pessoa já me inventou uma história, não sei o quê. De repente, quando o boom estourou e você ficou sabendo, eu nem te conhecia direito. Mas eu vi o teu posicionamento, eu falei, era eu que devia ter feito assim. Mas eu fiquei com medo de magoar a pessoa. Então é o que Deus fala pra gente. Ele separa ensina a gente a separar o joio do trigo, aí chega uma hora que ele fala assim, tá bom, Michele, querida, você não fez, faço eu, porque o milagre sou eu que faço, mesmo você errando e reclamando, porque eu ficava triste. Eu fico triste pelos outros. Eu tô aprendendo isso no caminho hoje. Ele vai lá e tira a maçã podre do nosso cesto, que ele já tinha avisado. Não se preocupa com as maçãs podres que estão caindo do seu cesto, porque elas não estão caindo, sou eu que estou tirando. E a gente fica o quê? Preocupado com as pessoas, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Aí vai catando e vai perdendo tempo. E Deus disse para mim,
segue em frente, porque o que eu tenho para você já está dado. E você, se olhar para frente, que é o que você tem que cuidar da tua vida e olhar para frente, você já consegue até ver de tão perto que você está. Se eu tirei a maçã do podre do cesto, eu sou o teu Deus. Eu sei o porquê. E já, só para te acalentar, Michele, você não ficar tristinha, chata pra caramba, eu vou. Olha como que Deus é. Eles não estão jogados fora, não. Cada um tem uma missão. O que está mais podre vai servir para o solo, para nascer uma outra. Um passarinho vai comer aquela outra que eu tirei. E elas vão servir, porque cada um tem um processo. E todos nós vamos chegar lá. Porque o caminho é um só. O destino é um só. O caminho quem escolhe é a gente. Que a gente quer a terra prometida. E nós estamos nesse caminho de novo. E eu estou indo para lá e eu quero, eu não vou. Custe o que custar. No momento, está custando eu estar longe da minha filha há mais de um ano. Só Deus sabe o quanto isso me custa todos os dias. Estou emocionada agora, porque, lógico, eu não conheço uma mãe que vai falar de um filho, nem bem nem mal, que não vai ter uma aflição no coração. Mas eu acordo todo dia e eu escolho me curar, obedecer a Deus e confiar nele. Porque ele já me disse que vai restabelecer a minha família. E é nisso que eu acredito. Aleluia. Fácil? Ele nunca disse que ia ser fácil. Mas eu ainda acho que eu sou uma privilegiada. Porque a minha filha não está jogada na rua, não. Ela está com o pai dela, o homem que eu me casei, que tem uma família honrada e abençoada. Os problemas que eu venha a ter, ou que já tive, que não importa, não importa. Quando eu deixei a minha filha, foi o meu maior ato de coragem na vida. Foi deixar a minha filha. Mas foi em nome do amor que eu sinto por ela. Porque eu já tendo passado por 2 divórcios, eu não tinha psicológico para cuidar. E eu vou te falar outra coisa, eu estava com dor no peito um dia desse, e eu fiz um alongamento, e depois eu chorei muito, porque Deus tocou no meu coração. E eu lembrei, sabe de quê, Diego? A minha mãe, que eu amo muito, vamos deixar claro, foi uma mãe muito rígida. A gente apanhou muito. Quando a Letícia nasceu, eu olhei para ela aqui, ela nasceu de 7 meses, parecia um ratinho a bichinha. Eu olhava, eu chorava. Chorava. E eu só lembrei disso de ontem, tá? Para ler isso aqui. Eu olhava e eu falava assim, me perdoa, eu não sei cuidar de você. Eu tinha o Fernando, né? Aí eu falava, me perdoa, o que eu vou fazer com você? Eu não sei, me ensina e me perdoa. Eu chorava muito os primeiros dias e Deus me consolou, me confortou. Eu falei, me ensina, Deus, me ensina. Mas sabe o que era, Diego? A minha mãe e meu pai, né, são casados há 48 anos, quase a sua idade, Diego. 48 anos. E fomos em 4 filhas. E mamãe muito rígida. Então, eu cresci, e graças a Deus que ela foi rígida, porque onde nós vivíamos era muito difícil. Então, muita gente se perdeu no caminho. Então, glória a Deus pela vida da minha mãe, pela rigidez dela. Porém, tomar coça dói, né? Como eu cresci nesse ambiente que escreveu, não leu, o pau comeu, para criar o Fernandinho, que era um homem, eu não tinha exemplo. Mas de menina eu tinha. Eu não queria criar minha filha igual a minha mãe fez. Eu queria o exemplo da honestidade, da retidão, da seriedade. Mas eu tô falando do dia a dia. De cuidar de criança, gente, é limpar catarro, é limpar cocô, é falar não, é falar sim, é dar comida e dizer não, agora não mais, porque você tem que comer o suficiente, nem mais, nem menos. Que é o que Deus provê na nossa vida. E hoje eu entendo que era isso. Hoje eu entendo que quando eu chorei, que eu vi a minha filha aqui no meu braço, e eu falei, me perdoa, eu não sei cuidar de você. É porque aquilo que eu tinha vivido não era o que eu queria passar. E da terapia, e Deus foi me mostrando o que eu faço com o Fernando hoje.
Entendeu? Eu falo que vou quebrar a cara dele 4 vezes por dia, né? Ameaça de morte tem toda hora. Mas quem me conhece, ele também sabe, que isso é mais a Dona Hermínia que habita em mim, para a gente fazer uma comédia das aflições que já se passaram e mostrar mais engraçado um jeito da gente fazer diferente. Então, a Bíblia está aí, que esse capítulo mostra. Deus, ele é fiel. Está tudo escrito aqui, ó. É só a gente seguir. E se a gente errar e falhar, por qualquer que seja o motivo, ele ainda assim não vai faltar, vai prover e vai nos levar à terra prometida. Então, vamos! Vamos! É isso, Diego! Olha, não tem... Já posso fechar a Bíblia aqui, né? Muito boa, muito boa a mensagem. Não tem um capítulo que eu não tenha lido que eu não enxergue um milagre de Deus. Né? E todos os capítulos que eu leio, e eu por estar todos os dias aqui, convivo mais com isso, porque todos os capítulos que eu leio, eu falo assim, não, esse é um grande capítulo, tá em todas as histórias. E cada vez mais, né? Toda vez que eu leio e vejo isso, eu falo assim, gente, né? Como não criar um negócio desse? Porque o que é cair um alimento todos os dias para você, sim, você trabalhar? Você não precisa fazer nada. Era acordar, colher, fazer sua comida. Hoje... E ainda tinha nuvem. A nuvem que ele mandava para o sol não esturricar a cabeça do povo. E à noite o fogo para não deixar frio, né? Porque a noite esfria, né? E a gente hoje pode fechar a janela, mas naquela época era barraca, pô. Caísse uma neve ali, e aí, como é que faz? Como é que faz? Então, você não precisava trabalhar. Hoje a gente trabalha, né? Acorda assim, poxa, não tem nada na geladeira. Você vai ter que ir lá no mercado, enfim, comprar tudo para ir preparar. Não, ali, você acordou, a compra tá aqui. É como se abriu o olho e a compra estivesse no seu chão ali, você pega aquilo. E a gente ainda reclamar, que é o que a gente faz todo dia. Todos os dias. E aí me chamou muita atenção aqui, porque isso vem muito tem muito a ver com as lives de hoje, né? Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Tem bastante gente assistindo hoje, né? Cedo, e bastante gente que eu vi aqui que não costuma assistir todos os dias. O capítulo de hoje ele fala muito disso, do maná, porque o maná vinha aqui horas. A hora que você abria o olho, tava lá o maná. E se você não colhesse, ele estragava. Criava bicho, ficava mal cheiroso, que você tinha que colher já e vai fazer. Então, é por isso que tem gente até que já falou assim, pô, mas esse horário aí é dureza. Gente, esse é o melhor horário, porque é o horário que você abre o olho, né? Se eu colocar mais tarde, você abre o olho e vai fazer outras coisas. Você vai tomar banho, vai se maquiar, vai fazer, enfim, vai fazer outras coisas, vai ver suas mensagens. 6h30, você abre o olho e tem que fazer isso, né? Você botou para despertar, você vai ter que fazer isso. Então, esse é o nosso maná, né? De todos os dias. Abriu o olho, você está conectado. E quando você não colhe isso, né? Olha o quanto a gente perde, né? As pessoas que estão ao vivo aqui, né? Curtindo esse momento, elas estão colhendo esse maná. E o quanto que você perde ao não fazer isso ao vivo? Você pode assistir a mensagem em outro momento, mas vai ser o mesmo alimento? Não vai. Não vai. Por mais que você pare seu tempo para fazer isso, às vezes você vai esquecer de ver, às vezes você vai escutar um pouco dela e vai ter outras ocupações. Mas quando você, depois para despertar, abrir o olho e curte isso, você está curtindo o verdadeiro maná. É por isso que eu insisto tanto que a gente consiga participar no horário previsto, planejado por Deus, né? E a palavra aqui fala um negócio que mexeu muito comigo. Lá no versículo 2, diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Ele não está falando de um ou dois, ele está falando assim, todo mundo murmura. Né? Não está falando assim, é a Michelle que murmura, é o Diego, é a Dani. É todo mundo. A palavra está dizendo, todo mundo murmura. Todos. O que é murmurar? É encher, é falar que não está bom. É simples. Eu não estou bem hoje, eu não estou gostando disso, eu não... Está murmurando. Só que pior do que isso, lá no versículo... sei lá qual versículo, vocês vão achar aí. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Isso é o que mais me doeu, porque uma coisa é você falar assim, eu não estou bem, eu não estou gostando disso, e lá. Agora outra é você tomar consciência de que você não está falando isso por você está
fazendo isso contra o Senhor, porque Ele te deu todas as coisas, Ele te dá todas as coisas boas, Ele te dá o maná, Ele te mostra a palavra, Ele te coloca pessoas boas, você não merece. Ontem, numa reflexão dos meus 40 anos, eu falei assim, eu estou muito melhor do que eu merecia, né? E, Por tudo que eu faço, pelo como eu me comporto, né? porque durante 39 anos eu vivi uma vida que não era com Cristo. Eu me converti com 35, mas não me converti de coração. Eu só fiz um ato. E isso não resolve nada. Então, quando você internaliza, fala assim, o que eu estava fazendo na minha vida até agora? E você toma consciência disso, aí você fala assim, puxa, por que eu murmurei tanto? Por que eu não passei, né? Por que eu fiz isso? E mesmo assim, você fala assim, eu estava contigo, que é o que você falou hoje, né? Deus está conosco. Aí você vê assim, tomei consciência, quem estava comigo? Quem? E aí você pensa assim, ah, mas o maná não existe mais hoje, gente. A gente vive o Novo Testamento. E lá em João, João 6,35, Jesus chamou a provisão do deserto, ele fala o seguinte, que ele era o próprio maná, porque ele era o pão da vida. Então, você fala assim, ah, mas hoje não existe mais esses milagres. Está escrito na palavra, Jesus é o pão da vida. Todos os dias você acorda, abre, isso aqui eu sou maná. Então, se você acordar, abrir isso daqui, ou estar aqui na live, você está recebendo o seu maná. Se você não acordar, não ver isso aqui, ou não ler a mensagem quando você acordar, você não vai pegar o seu maná. É simples assim. Ué, E, Diego, rapidamente, você falou da sua conversão e de como você vive hoje. A decisão, ela é o primeiro passo. Depois vem o caminho. E o processo é progresso. Então, você percorreu pelo caminho que agora, 5 anos depois, você fala, o que eu estava fazendo? Mas você tomou a decisão. Não é de um dia para o outro. Se a gente se converter, você toma a decisão hoje e vive o que Deus quer para você, começa a fazer isso daqui a 5 anos, por que você pede um trem para Deus e quer hoje? Se você não faz a mesma... Você tá entendendo? Eu fico na revolta porque eu sou eu. Nós, ó, aqui. Prossiga, desculpa aí. Não, que isso, você cumprimentou muito bem. Agora, vou finalizar aqui já dizendo o seguinte, olha só, lá no versículo 18 diz o seguinte, colheram cada um o quanto podiam comer. Não é que, você falou, né, Deus dava a medida certa, que eram os 2 litros. Né? A gente pensa 2 litros, você pensa assim, caramba, até nisso a ciência se baseia, porque fala que você tem que tomar 2 litros de água todos os dias. E se você tomar menos, vai ter problema de saúde. Se tomar mais, também vai ter problema. Vai sacrificar, né? Rim, enfim. Então, é a medida exata, né? E a ciência se baseia nisso. Agora, Deus está falando aqui na palavra. A palavra não é mentirosa. Está aqui, é só você ler. Versículo 18. Colheram cada um o quanto podiam comer. Você pode colher o quanto você achar que você pode comer. Então, eu acordo às 5 horas e colho o quanto eu acho que eu posso comer, eu quero devorar. Então eu acordo mais cedo e leio, e vou na palavra, e volto na mensagem e faço isso, porque eu quero comer tudo isso. Então, cada um pega, a porção está aqui, a palavra não é mentirosa, você pode pegar o quanto você quiser. Agora, o quanto vai te nutrir, é Deus que vai dar a porção certa. Que quem colher menos, ele nutria com uns 2 litros, né? É do mesmo jeito. Ou quem colher mais, ele tirava um pouco, então... a medida do que vai ser digerido, é ele que vai fazer. Mas comer, você pode comer o quanto você quiser. E aí, para finalizar aqui, todos os dias que eu abro isso daqui, que a gente declara isso numa live, que a gente conversa aqui, que a gente se nutre disso, a gente está semeando, né? Uma semente. Eu escutei isso de uma pessoa ontem e faz muito sentido para hoje. Então, a gente joga uma semente. Durante o dia, então você fala assim, ah, é isso, então eu estou na palavra, e ontem eu mesmo falei para a Dani, isso aqui está mentindo para você, eu estou falando a verdade. Ele falou assim, a verdade, então, por que você está praticando isso? Reveja os conceitos. E aí você toma uma pancada, porque, por que a gente começa orando e está em êxtase e todo esse fogo, e aí durante o dia isso vai morrer? Então a gente plantou a semente agora. Se a gente murmurar durante o dia, a gente está fazendo o que com essa semente? Matando, envenenando. E aí o que adiantou você plantar? Nada, porque você matou a semente, ela não germinou, ela não cresceu, você matou ela antes, porque
mais do que a palavra, são as ações, é a prática. E aí que ela vai germinar, vai crescer, vai dar ramos, vai dar para outras pessoas colherem de você. Mas de manhã a gente está plantando. Agora, se você murmurar, você está matando o que você plantou de manhã. Essa é a melhor mensagem que eu poderia passar. E aí não reclama do dia ruim que tu teve. Porque a porta aberta é Deus, mas a fechada é Ele pessoalmente. É Ele ali do teu lado te segurando no colo. É isso aí. Muito bom. Muito boa mensagem. Viu, gente? Quem não acorda no horário, o que perde? A gente está falando só de um capítulo. Imagine hoje está completando 70. A gente já, todos os dias, a gente traz um milagre aqui de Deus, uma reflexão do dia. E quem não passa por isso, quem perde o presente, perde o presente. Quem não está presente, perde o presente. Resumindo Deus aí. deixou uma mensagem, Moisés falou: não guarda o pão para amanhã, porque Deus proverá. Isso eu ouço na terapia e agora que eu entendi. Eu falo assim, vive o hoje, para de se preocupar com o amanhã. Ou lembra, o ontem já foi, o amanhã a gente não tem ainda. Come o hoje. E aí quem guardou, aconteceu o quê? Estragou, deu bicho, mal cheirou. Vamos viver o hoje, na palavra de Deus, um dia após o outro. Ele não pede uma promessa para você. Ah, eu vou ficar 10 dias sem fazer. Faz só hoje. Por hoje, não. Por hoje, eu não vou tomar refrigerante. Começa assim, qualquer coisa na tua vida. Vai dar certo, porque é um dia de cada vez. A promessa dele se cumpre, é todo dia. Sabe? Então, glória a Deus. Vamos orar? Bora. Vai lá. Senhor Deus misericordioso, que toda honra, toda glória seja dada em teu nome. Senhor Deus, eu peço uma bênção especial para o Diego e a sua família nesses 40 anos. Eu também, meu Deus, quero chegar nos meus e eu quero que os 40 anos de deserto se acabem para que cada um de nós cheguemos juntos à terra prometida que Deus tem de bom e do melhor para a gente. Que a gente seja menos egoísta, que a gente consiga agradecer mais e que a gente consiga não murmurar. Que a gente faça essa promessa com a gente hoje, meu Deus, de não murmurar só hoje, e principalmente agora, que a gente está se comprometendo em não murmurar, muita coisa vai acontecer. E a tudo dai graças, porque o Senhor disse que estará com a gente em todos os momentos. Então, que a gente cumpra essa missão, mas que a gente é fraco. Então, que a gente consiga fazer isso dia após dia. E que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas nas nossas vidas, mas que disso nós não tenhamos dúvida. A dúvida existe, a nossa fé para com Deus. Porque Deus, ele não fala, porque ele é vivo e ele honra a nossa vida todos os dias. E que a gente possa, a partir de agora, honrar o nome dele. Não só nas nossas manhãs, mas antes de dormir. Que ele prepare as nossas vidas, as nossas situações, e que toda essa coisa de Covid passe, e que tudo que Deus tem para mostrar para a gente, que a gente consiga ver, para que a gente consiga, enfim, chegar à nossa terra prometida, onde estaremos sempre, com a glória de Deus em nosso coração. Amém. Amém. Eita glória, olha... Quem vê essa evolução na oração, hein? Deus está falando pela sua boca, tá? Amém. Quem te vê, quem te vê. Michele Vida Torta, tô aqui toda quinta-feira, gente. Muito bom, ó. Gente, vivam esse excepcional dia que Deus planejou pra gente. Que a gente possa, hoje no capítulo que a gente leu, e que a gente possa viver o que está escrito no dia de hoje em Êxodo 16. Não murmure, porque a gente já se alimentou disso e a gente vai matar a semente se a gente murmurar. Um beijo para todo mundo. Vamos curtir esse excepcional dia aí, gente. Um beijão. Tchau, Mi. Tchau, tchau.